E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os atalhos no Photoshop, tudo que eu sei sobre esse assunto, né, e como eu utilizo eles para otimizar o meu trabalho, o meu serviço de ilustração. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir, né, que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, curta, deixe seu comentário e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que sempre te pergunta os atalhos do Photoshop. Eu sei que sempre tem alguém aí que está começando, né, nessa vida e não sabe muito bem como utilizar esse método para fazer com que o trabalho seja mais fluido e mais rápido, tá? Lembrando, claro, gente, que além dos atalhos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, né, existem outras tantas funcionalidades no programa e que vai depender aí de você também explorar para descobrir cada vez mais. Então eu vou começar com vocês aqui pelos atalhos mais básicos e até a etapa de personalização de alguns atalhos que eu utilizo. O primeiro atalho que eu quero falar para vocês aqui é o Ctrl N. Ele nada mais do que cria um arquivo novo no seu programa, né? Então, quando você inicia o seu Photoshop, provavelmente ele não vai ter nenhuma tela. E se você aperta Ctrl N, ele abre uma tela em branco, dependendo das configurações que você escolher. Como vocês viram aqui, né? Ele pode ser você pode renomear o arquivo, pode escolher o tipo de preset e também todas as configurações de tamanho do papel. O segundo atalho, eu acho que talvez o mais importante, é o Ctrl S. O Ctrl S ele serve para salvar o seu arquivo, então se você fizer aqui qualquer tipo de alteração no seu trabalho e você apertar o Ctrl S, ele vai salvar. Tá vendo como ele salvou ali embaixo? Então é assim que funciona. O próximo que eu vou recomendar aqui para vocês e que eu utilizo bastante é o Ctrl Alt S. O Ctrl Alt S nada mais do que salva, né, um novo arquivo para você a partir do arquivo que já está aberto. Então isso facilita, principalmente se você quiser salvar uma cópia do seu arquivo sem perder o trabalho que você fez. Eu faço muito isso e recomendo que vocês façam, porque o Photoshop às vezes ele pode corromper o seu arquivo, né? Então sempre ter uma cópia ali de reserva é muito bom, nunca só contar apenas com uma cópia. Eu acho que é essencial para que você não perca as coisas que você já fez. O próximo atalho é a letra B, e o que ele faz? Simplesmente ele aciona aqui o seu pincel, né? Então você vai poder desenhar aí quando você escolher a letra B. Se você clicar com o botão direito do seu mouse, né, você vai abrir aqui também essa lista de pincéis disponíveis no seu Photoshop, dependendo de quantos pincéis você tem, né? Inclusive recomendo aí, na descrição do vídeo vai estar os pincéis que eu utilizo caso você queira baixar. O próximo é a letra E. A letra E nada mais é do que a borracha do seu programa, né? E assim como o pincel, a borracha também tem todas as configurações. Você pode escolher uma borracha com textura, vai funcionar da mesma forma. Um outro atalho que facilita bastante a minha vida é você segurar o espaço do seu teclado, né? O botão do espaço, que aí ele se transforma nessa mãozinha, independente de qualquer ferramenta que você esteja selecionado aqui, ele vai se transformar nessa mãozinha para que você possa arrastar a sua tela aqui na sua área de trabalho, aqui, né? Aqui na área onde você está fazendo o seu trabalho. Lembrando que se você segurar os botões, por exemplo, aqui eu estou segurando o espaço no meu teclado e enquanto eu seguro, ele continua acionado. Quando eu solto, ele retorna para a ferramenta anterior que eu estava utilizando. A mesma coisa funciona, por exemplo, se eu fizer isso com a letra E, por exemplo, né, segurando o atalho E do meu teclado. Ele vai selecionar temporariamente a borracha enquanto eu estiver segurando e quando eu solto, ele volta para o pincel, tá vendo? Então, vocês podem utilizar esse recurso aqui em com qualquer atalho que ele faz isso daqui. O próximo é que quando você segura o espaço do seu teclado mais o Ctrl, o seu cursor se transforma em uma lupinha, vocês estão vendo? E se você clicar na tela e arrastar para um lado e para o outro, ele vai aumentar e diminuir o zoom da sua imagem. Eu acho que isso daqui é muito bom para quando você quer aumentar o zoom e diminuir em uma determinada área, né? Você pode trabalhar com os dois, com esses dois atalhos, né? Andando com o espaço e logo em seguida segurando o Ctrl
para poder dar o zoom, né? Isso daqui no começo pode parecer um pouco complicado, mas depois, com o tempo, você pegando a manha, você começa a fazer isso muito mais rápido, assim. Né? Você nem percebe que você está utilizando esses dois atalhos. O próximo atalho, também que tem a ver com a visualização, é a letra R do seu teclado. Então, se você apertar o R, ele vai transformar o seu cursor nessa mãozinha que tem esse quadradinho com essa setinha indicando, né, que pode ser girado, né? E aí você pode girar a sua tela da maneira como você quiser. Isso aqui facilita para você fazer principalmente curvas, né, linhas curvas. E caso você queira resetar aqui, por exemplo, você girou e ela ficou um pouquinho torta aqui, você está vendo? Então é só você vir aqui nesse botão escrito Reset View, que ele vai fazer com que a sua tela fique normal novamente, né? Fique na posição de 90 graus novamente. E só para exemplificar aqui para vocês novamente, aquele mesmo recurso lá de apertar para que ele fique ativado momentaneamente também funciona com o R. Se você segurar o R e girar a sua tela, depois que você solta, ele vai voltar para a sua ferramenta anterior. Se você der apenas um clique rápido no R, ele vai transformar nessa ferramenta, e aí para que você de repente volte para o pincel, você vai ter que apertar o B novamente, tá? Então só para que vocês entendam aí essa diferença. Lembrando, por exemplo, que se você girou com a letra R aqui o seu papel, né? E você voltou a utilizar o pincel e você quer retornar o ângulo da sua página, o ângulo normal, você vai ter que voltar novamente na letra R para poder dar o reset, tá, gente? Então é assim que funciona essa ferramenta aqui. O próximo atalho, ele funciona em parceria com a ferramenta Seleção. Eu vou mostrar aqui para vocês com a seleção livre, mas esse atalho funciona para todas as ferramentas de seleção. Eu sempre gosto de deixar aqui nas configurações, aqui em cima, da minha ferramenta Seleção, marcada nessa segunda opção, tá vendo? São 4 opções aqui. Eu gosto de deixar nessa segunda opção, porque aí ela adiciona, toda vez que eu fizer uma seleção, ele vai adicionar ao campo que eu estou selecionando, tá vendo? Então isso aqui já facilita bastante o trabalho quando você estiver fazendo as seleções que você precisa. Mas às vezes você pode passar a seleção em uma área que você não queria. Então, para você diminuir, é só você segurar no botão Alt, que aí quando você seleciona, ele diminui, tá vendo? Quando eu solto o botão Alt, ele transforma a ferramenta Seleção numa adição, tanto é que fica ali um maisinho ali do lado da ferramenta. E quando eu seguro o teclado Alt, ele fica com um menuzinho ali indicando que isso daqui é uma diminuição da seleção. Então, isso aqui é bem fácil de entender e é muito legal porque otimiza bastante o trabalho de você ficar selecionando negativo ou positivo, né, dependendo do que você quer fazer aqui na sua seleção. Uma outra coisa legal aqui é que caso você queira apagar essa seleção que você fez aqui, né? Às vezes você veio aqui, vou dar um exemplo, criou uma camada, preencheu essa seleção com algum tipo de cor que você está utilizando, e aí você não precisa mais dessa seleção, ou você quer pintar para o lado de fora dessa seleção, né? Então você utiliza o atalho Ctrl D, que aí ele some com a sua seleção. Se você der o Ctrl Z, né, o Ctrl Z, assim como em tantos outros programas, ele é um atalho que ele volta um passo, tá? Então, o Ctrl Z ele serve apenas para voltar um passo. Se você apertar o Ctrl Z de novo, ele vai retornar um passo anterior, que foi o de eliminar a seleção. Ele vai ficar indo e voltando nesses dois passos. Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes com você como o Ctrl Z funciona para retornar mais passos. Por enquanto a gente vai se concentrar aqui nessa questão da seleção, tá? Então, para eliminar a seleção, Ctrl D, e para inverter a tua seleção, caso você queira inverter a seleção, você vai apertar Ctrl Shift I. Aí ele vai inverter a tua seleção. Tanto é, por exemplo, agora se eu jogar aqui o balde de tinta, ele vai pintar a área inversa da seleção que eu havia feito anteriormente. O próximo atalho que eu vou falar para vocês, ele é um atalho que eu utilizo principalmente ele quando eu quero pintar a área que eu estou selecionado e eu não quero ver esse pontilhado aqui que eu estou enxergando. Para que você possa fazer isso, é você utilizar Ctrl H.
E aí o que acontece aqui? A tua seleção, ela continua, tá? Ela tá normal aqui. Só que o que acontece é que ela não está sendo exibida, apenas isso, tá? E para você voltar a exibir ela novamente, é só você apertar novamente Ctrl H que ela retorna a aparecer. Isso aqui é muito bom, porque às vezes esse pontilhado ele pode atrapalhar caso você esteja pintando, por exemplo, uma área aqui que seja próximo da sua seleção, né? Tipo, você está pintando aqui nessa parte aqui mais próximo. Se o seu pontilhado está aparecendo ali, ele pode atrapalhar e você acaba deixando falhas aqui na sua pintura. Então, esse atalho aqui, Ctrl H para esconder essa seleção, ela é muito boa, é muito interessante. Então, recomendo que vocês adotem esse atalho. Lembrando, tá, gente, que esses atalhos que eu estou mostrando para vocês até aqui o momento, eles são atalhos que provavelmente já vem configurado no seu Photoshop, né? Até hoje, em todos os Photoshops que eu utilizei, em todas as versões do Photoshop que eu utilizei, eles sempre vieram com essas configurações, né? Pode ser, como eu falei para vocês, que tenha alguma diferença, eu não sei, dependendo da versão do Photoshop. Agora falando com vocês sobre um pouco do Ctrl Z e como vocês retornarem além de uma etapa, né, que eu havia falado para vocês. Para que vocês possam ver aqui quantas vezes vocês podem retornar uma ação aqui no Photoshop utilizando o Ctrl Z, vocês têm que vir aqui em Edit, Preference, General, em Performance e em Story States. Aqui no meu tem 20, então isso significa que eu posso voltar 20 vezes, tá? Lembrando, gente, que essa quantidade de vezes que você pode voltar depende muito da memória do seu computador. Então, se o seu computador ele não tem uma memória boa, ou se ele não tem um processador legal, não é bom que você utilize um número muito grande aqui nessa opção, tá? Porque senão o seu Photoshop provavelmente vai dar algum tipo de problema. Eu utilizo 20, mas eu recomendo que vocês coloquem aí 10 ou 15. Para que você retorne mais etapas, você tem que utilizar o atalho Ctrl Alt Z. E aí, toda vez que você apertar o Z, né, segurando o Ctrl e o Alt, os passos que foram errados irão voltar até aquela quantidade de vezes que você configurou lá no seu Photoshop. No meu caso, são apenas 20 vezes. O próximo atalho que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu utilizo muito ele para ver os valores da minha imagem. Só que, para que ele funcione no seu Photoshop, você vai precisar fazer uma pequena configuração. O atalho é o Ctrl Y, que ele faz com que os valores da sua imagem apareçam, tá vendo? Então, se você aperta Ctrl Y, ele transforma aqui para os valores da imagem. Se você aperta Ctrl Y uma segunda vez, ele retorna para as cores originais do seu desenho. E para você configurar esse atalho aqui, provavelmente no seu Photoshop pode ser que ele não venha configurado, então você faz um teste aí para saber se ele vai fazer essa mudança ou não. Caso no seu Photoshop isso não venha configurado, é só você vir aqui em View, Proof Setup e Custom. E aqui você escolhe, aqui nessa opção, Device to Simulate, você escolhe esse daqui, ó, Dot Gain 25%. Ok? Aí você dá um OK aqui. E aí quando você utilizar o Ctrl Y, ele vai já estar te mostrando a tua imagem em escala de cinza, né? Ou seja, os valores da tua imagem. Isso aqui é muito interessante para que você possa ver como é que estão os contrastes, principalmente entre cores claras e cores em áreas claras e áreas escuras. O próximo atalho, ele é um atalho que ele só vai funcionar se você configurar ele. Aqui no meu Photoshop, ele é o Ctrl vírgula. Tá vendo o que acontece com a minha imagem? Ele flipa, né? E isso daqui eu utilizo principalmente para eu ver se o desenho está com algum erro, né? Como vocês sabem, o nosso cérebro ele é preguiçoso, então ele se acostuma muito fácil com as imagens que a gente está visualizando, e isso pode fazer com que a gente não enxergue os erros do nosso desenho. Então, flipar a imagem é uma técnica que é utilizada para que a gente possa perceber esses erros. Então, eu vou ensinar aqui para vocês como vocês vão fazer para configurar esse atalho. Vocês podem configurar o atalho que vocês quiserem, tá? Mas é só vocês virem aqui em Edit, Keyboard Shortcuts, ou vocês podem apertar também esse atalho aqui, só que ele é muito longo para vocês decorarem, né? Eu acho que é melhor vir por aqui mesmo, pela aba. Vocês vão vir em Image e vão procurar a opção Flip Canvas Horizontal. Vocês vão clicar aqui. Como vocês viram, ele já abre aqui uma janelinha com a opção de você configurar
esse atalho, então é só você segurar Ctrl mais de vírgula ou qualquer outro atalho que você queira fazer e aceitar. E dar OK aqui. E aí ele já vai estar funcionando quando você voltar para cá. Uma outra coisa que eu acho bem interessante de mostrar aqui para vocês é sobre o pincel. Se você estiver com o pincel selecionado, esse é um pincel bem forte, assim, né? Ele tem uma aplicação de tinta bem forte. Mas eu posso mudar a opacidade dele clicando no valor que eu quero. Por exemplo, eu quero 20%. Eu coloco 20 aqui, eu digito 20 no teclado numérico. Se eu quiser 30%, eu coloco 30. Se eu quiser 40%, eu coloco 40. E assim por diante, né? Se eu quiser 100, eu coloco 100. E ele vai voltar para a opacidade original. Isso daqui é bem legal porque eu acho que facilita um pouco, ao invés de você ficar mudando a opacidade do seu pincel, né? Caso você queira, de repente, um pincel suave, bem opaco, né? Bem transparente, é só você vir aqui e digitar, né? 10%. E aí ele deixa o seu pincel bem mais suave, tá? Então esse aqui é a minha última dica aqui. Então é isso, gente. Esses são os atalhos que eu utilizo normalmente durante o meu processo de criação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. E, gente, não esqueçam de ativar o sininho, que é muito importante, né? Porque se você não ativar o sininho, provavelmente você não vai ser notificado dos vídeos aqui do canal e nem das lives. Então, é isso, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo, em uma próxima live. Um forte abraço e falou!